Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Apoção em Século XXI. No vídeo de hoje, vamos falar das equações diferenciais lineares, método de variação constante. Vamos aprender a solucionar as equações diferenciais lineares por este método. Atenção que nós já falamos das equações diferenciais ordinárias lineares. Aprendemos o método comum que nos permite solucioná-las. Hoje, vocês terão como bônus mais um outro método que vai vos permitir resolver equações diferenciais ordinárias lineares. Este método é o método de variação constante. Então, o que consiste o método de variação constante? Dada a equação diferencial ordinária linear da forma y' igual a p de x y mais q de x, que eu vou designá-la como sendo equação 1, fazendo que a expressão à direita, isto é, q de x, é igual a 0, e substituindo-la em 1, teremos que a primeira derivada de y é igual a p de x vezes y. Esta aqui eu vou chamar de equação 2. Ou seja, anulando esta função q de x na expressão inicial, nós teremos simplesmente esta parte. Não é esta parte que eu escrevo aqui e designei como sendo a equação 2. Esta equação 2 é chamada de equação diferencial homogênea com variáveis separáveis. Portanto, vamos recordar o conceito de equações diferenciais de variáveis separáveis. São aquelas equações que nós podemos, associar ou separar cada uma das funções ao diferencial correspondente. Se virmos bem, y' é igual a d de y sobre d de x. Então, podemos, retirar y que está aqui a multiplicar, passar a dividir, e d de x que está a dividir, passar a multiplicar. Aí teríamos p de x associado ao diferencial d de x e y associado ao diferencial d de y. E, claramente, para solucioná-la, podemos fazer o quê? Utilizar o conceito de integração. Integral no membro esquerdo e integral no membro direito. Portanto, a sua solução, isto é, após a aplicação do conceito de integração, tem a seguinte forma. Y é igual a c, que multiplica Euler expoente integral de p de x, d de x. Portanto, nós temos que d de y sobre y é igual a p de x, d de x. Então, o integral de 1 sobre y, d de y, é uma expressão conhecida, não é? É o logaritmo natural do módulo de y. Então, logaritmo natural tem como base Euler. Então, se eu quero achar o logaritmando, neste contexto, y, então eu digo que y será igual a Euler expoente a expressão à direita, nesse contexto integral de p de x, d de x. Portanto, eu chamei essa expressão, esta equação, como sendo equação 3. A nossa ideia vai consistir em procurar uma solução da equação 1 da seguinte forma. Portanto, a ideia do método de variação constante, ela vai consistir em encontrar a solução da equação dada, a equação 1, da seguinte forma. Y igual a c de x, que multiplica Euler expoente integral de p de x, d de x. Esta equação eu vou chamar como sendo a equação 4. Em diante, derivando ambos os membros, isto é, derivando y e derivando a expressão à direita, teremos a seguinte expressão. Y' é igual à derivada da primeira expressão. Atenção que esta é a derivada do produto. Portanto, nós temos aqui o produto de duas expressões, o que significa que nós vamos derivar em função diferencial. Então, vamos derivar a primeira expressão vezes a segunda, mais a primeira expressão vezes a derivada da segunda. Então, y' será igual a c' de x vezes a segunda expressão, Euler expoente integral de p de x, d de x, mais a primeira expressão, c de x, vezes a derivada de Euler expoente integral de p de x, d de x. Daí que y' será igual a derivada de c de x vezes a segunda expressão, mais c de x. Atenção que a derivada do integral, pela definição, a derivada de um integral é igual à função integranda. Então, por isso é que nós temos aqui p de x que multiplica Euler expoente integral de p de x, d de x. Portanto, a derivada de uma expressão exponencial, Euler expoente, vamos lá considerar como sendo f de x, essa expressão toda que está no expoente, será f de x a derivar, uma vez que este é o integral. Então, a derivada do integral será a função integranda, vezes
a própria expressão. Como y' é igual a p de x y mais q de x, portanto, esta é a expressão inicial, a equação diferencial linear inicial, e nós já sabemos que y é igual a c de x, que multiplica Euler expoente integrado de p de x d de x, daí que, substituindo essas duas expressões na expressão anterior, teremos que y' é igual a p de x, que multiplica y, atenção que y é igual a c de x, que multiplica Euler expoente integral de p de x d de x, então teremos p de x que multiplica c de x, Euler expoente integral de p de x d de x, mais q de x, isto será igual à expressão à direita, nessa expressão à direita que não muda. Em diante, vamos ver que essa expressão à direita e a expressão à esquerda são semelhantes. Então, as expressões semelhantes, não é? Quando uma delas mudar de membro, a sua soma vai ser zero. Ou seja, essa expressão é positiva, essa expressão é negativa, a sua soma é igual a zero. São expressões simétricas. Daí que C' de x será igual à expressão à esquerda, nesse contexto, Q de x. Essa expressão está aqui a multiplicar, passa no outro membro a fazer o quê? A dividir. Em diante aplicamos a propriedade de potência, a expoente menos k é igual a 1 sobre a expoente de k. Então, Q de x que multiplica a expoente menos o integral de p de x d de x. Esta nova equação que eu obtive, chamei de equação 5. Resolvendo a equação 5, esta equação que temos aqui, teremos c de x é igual ao integral, portanto, o inverso da derivada é o integral. Daí que c de x será igual ao integral de q de x, que multiplica Euler expoente menos o integral de p de x d de x, vezes d de x mais c. Esta é a equação 6. Em diante, substituindo a equação 6 na equação 4, obteremos a solução geral da equação diferencial ordinária linear dada inicialmente, equação diferencial linear 1, da seguinte forma: y será igual a Euler expoente integral de p de x d de x, que multiplica c mais o integral de q de x, que multiplica Euler expoente menos o integral de p de x d de x. Portanto, este é o conceito básico do método de variação constante. Em diante, para melhor compreender o método de variação constante, vamos resolver dois exemplos. Exemplo 1. Resolver a equação diferencial y' igual a y cotangente de x mais seno de x. Portanto, o primeiro passo vai consistir em anular essa parte à direita. Vamos simplesmente considerar uma equação diferencial homogênea de variáveis separáveis. Nesse contexto, y' será igual a y cotangente de x. Portanto, y' será igual a y que multiplica a cotangente de x. Já sabemos que y' é igual a d de y sobre d de x. Portanto, isto implica que d de y sobre d de x será igual a y cotangente de x. D de x está aqui a dividir, vai passar neste membro a multiplicar, e y está aqui a multiplicar, vai passar neste membro a dividir. Então, 1 sobre y, d de y, será igual a cotangente de x, d de x. Isto implica que integral de 1 sobre y, d de y, será igual ao integral de cotangente de x, d de x. É aquilo que eu já fiz referência. Associado às funções ações diferenciais, uso o conceito de integração. Integral no membro esquerdo e integral no membro direito. Podemos observar que cada um dos integrais são integrais triviais, portanto, são integrais imediatos. Podemos observar diretamente na tabela de integração e encontramos então o resultado desses integrais. Integral de 1 sobre y d de y será igual ao logaritmo natural do módulo de y. Isto será igual à integral da cotangente de x d de x. Isso será igual ao logaritmo natural do módulo do seno de x mais logaritmo natural do módulo de c. Pela propriedade dos logaritmos naturais, nós temos que esta soma pode se resumir num produto dos logaritmandos. Portanto, seno de x vezes c. Então, logaritmo natural do módulo de y será igual
ao logaritmo natural do módulo do seno de x vezes c. Ignorando os logaritmos naturais, então, módulo de y será igual ao módulo de c que multiplica seno de x. Isto implica que o módulo de y será igual a mais ou menos y, e o módulo de c vezes seno de x também será igual a mais ou menos c vezes seno de x. Ou seja, essa expressão é positiva, esta expressão também é positiva. Então posso ignorar os módulos e trabalhar simplesmente com as expressões dentro dos módulos. Daí que y será igual a c que multiplica seno de x. A ideia do método de variação constante consiste em encontrar uma solução da seguinte forma: c de x vezes seno de x. A constante c, ela passa como função c de x, portanto c em função a x, que a minha ideia vai consistir em encontrar a expressão desta nova função c de x e depois voltar a substituir. E como encontrar a expressão de c de x? Para encontrá-la, eu tenho que derivar ambos os membros, portanto é isso que eu vou fazer a seguir. Derivando ambos os membros dessa expressão, teremos que y' será igual. Atenção que esta é a derivada do produto. Então, c' de x, que multiplica seno de x, mais c de x, que multiplica a derivada do seno de x é igual a cosseno de x. Isto implica que y' é igual à expressão inicial, ou seja, y que multiplica a cotangente de x mais seno de x será igual a c' de x seno de x mais c de x cosseno de x. Atenção que y é igual a c de x que multiplica seno de x. Então, c de x que multiplica seno de x, que multiplica a cotangente de x, atenção que cotangente é cosseno de x, sobre seno de x mais seno de x, isto será igual a c' de x seno de x mais c de x cosseno de x. Seno sobre seno podemos simplificar. Daí que c de x que multiplica cosseno de x mais seno de x será igual a c' de x seno de x mais c de x cosseno de x. Essa expressão também podemos simplificar com esta. Não é? São expressões semelhantes em membros diferentes. Quer dizer que nós podemos pegar uma expressão e mandar no outro membro, vai passar com sinal negativo, e a soma de duas expressões simétricas é igual a zero. Isto implica que c' de x seno de x será igual a seno de x. Essa expressão está aqui a multiplicar, pode passar no outro membro a dividir, então podemos simplificar. Isto implica que c' de x será igual a 1. Como nós queremos achar c de x, então a derivada é o inverso do integral, ou seja, c de x será igual ao integral de d de x. Isto será igual a x mais c. Encontrada a expressão de c, substituo na expressão encontrada anteriormente, ou seja, y será igual a c de x é igual a x mais c, que multiplica seno de x. Portanto, esta é a solução geral da equação diferencial dada. Vamos para o exemplo 2. Resolver a equação diferencial y' é igual a 2y que divide por x mais 1, mais o expoente x que multiplica o quadrado da soma entre x e 1, dada a condição inicial, y em 0 é igual a 1. Portanto, nós estamos perante a um problema de valor inicial, problema de Cauchy, que nos foi dado uma equação diferencial e uma condição inicial. Esta condição inicial vai nos permitir encontrar o valor de c. Portanto, vamos primeiramente resolver esta equação utilizando o método de variação constante e no final, para encontrar o valor de c, vamos substituir esta condição inicial. Então, inicialmente, como é conhecido, vamos, portanto, anular essa expressão
e considerar simplesmente esta parte. Portanto, y' igual a 2y que divide por x mais 1. Para encontrarmos, então, a solução desta nossa equação diferencial homogênea de variáveis separáveis. Então, y' será igual a 2y que divide por x mais 1. Isto implica que d de y sobre d de x será igual a 2y que divide por x mais 1. Vou agrupar as funções aos seus diferenciais, ou simplesmente associar funções aos seus diferenciais. Teria que d de y sobre 2y será igual a d de x sobre x mais 1. Associado às funções aos seus diferenciais, uso o conceito de integração. Integral neste membro e integral neste membro. Ambas integrais são imediatas, logaritmos naturais. Portanto, isto será igual a 1 sobre 2 logaritmo natural do módulo de y. E será igual a logaritmo natural do módulo de x mais 1 mais logaritmo natural do módulo de c. De igual modo, aplico a propriedade dos logaritmos naturais. Tem uma soma, né, de logaritmos naturais. Então, posso simplificar esta soma, no único logaritmo natural, cujo os logaritmandos será o produto desses logaritmandos. Isto implica que logaritmo natural do módulo de y expoente 1 sobre 2. Atenção que este 1 sobre 2 esteve como índice, passou como expoente do logaritmando, de acordo com a propriedade dos logaritmos naturais, será igual ao logaritmo natural do módulo de c, que multiplica por x mais 1. Logaritmo natural é igual a logaritmo natural, posso simplificar os logaritmos e igualar os logaritmandos. Então, módulo de y expoente 1 sobre 2 será igual ao módulo de c que multiplica por x mais 1. Isto implica que elevamos os membros ao quadrado, portanto teria módulo de y expoente 2 sobre 2 se daria 1, será igual a módulo de c que multiplica x mais 1, tudo isso ao quadrado. Isto também seria igual a módulo de c x mais 1, toda essa expressão ao quadrado. Módulo é igual a módulo, daí que y será igual, c é uma constante, c ao quadrado será igual a c, que multiplica por x mais 1, tudo isso ao quadrado. Como a ideia do método de variação constante vai consistir em transformar a constante c numa função, c de x, e depois encontrar a expressão desta função, então y será igual a c de x, que multiplica x mais 1, tudo isso ao quadrado. Portanto, eu transformo essa constante c numa nova função em x. Em diante, vou derivar ambos os membros. Portanto, esta é a derivada do produto. Isto implica que a derivada de y será igual a c' de x que multiplica x mais 1 ao quadrado, mais 2 que multiplica x mais 1 vezes c de x. Portanto, a derivada de x mais 1 ao quadrado, isso será igual a 2, que multiplica x mais 1 expoente 2 menos 1, vezes x mais 1 a derivar. X mais 1 a derivar é igual a 1. Então, 2y que divide por x mais 1, mais Euler expoente x que multiplica x mais 1 ao quadrado, isto será igual a c' de x que multiplica x mais 1 ao quadrado, mais 2x mais 1 que multiplica c de x. Y é igual a essa expressão. Daí que 2 que divide por x mais 1 que multiplica por c de x vezes x mais 1 ao quadrado. Podemos simplificar essa expressão por esta, que resta 1, mais Euler expoente x que multiplica x mais 1 ao quadrado. Isto será igual a c' de x que multiplica x mais 1 ao quadrado, mais 2x mais 1 que multiplica por c de x. Assim, 2 que multiplica c de x que multiplica x mais 1, mais Euler expoente x que multiplica x mais 1 ao quadrado, será igual a c' de x que multiplica x mais 1 ao quadrado,
mais 2c de x que multiplica x mais 1. Essa expressão e essa expressão são semelhantes, então podemos simplificar, como eu já fiz referência. Posso pegar uma expressão e mandar no outro membro, vai passar com sinal negativo, e a soma dessas duas expressões semelhantes com sinais diferentes são simétricas, então é igual a zero. E podemos simplificar essa expressão em diante, não é? Podem fazer isso no outro passo, mas eu vou simplificar diretamente essa expressão por esta. Obtenho que C' de x será igual a Euler expoente x. Como eu quero encontrar C de x, a derivada inversa do integral e vice-versa, então esta derivada passa no outro membro como integral. Integral de Euler expoente x d de x. E esta integral é ela mesma, a expressão Euler expoente x mais c. Encontrada a expressão de c de x, substituo. Então, y será igual a c de x, que é igual a Euler expoente x mais c, que multiplica por x mais 1, tudo isso ao quadrado. Encontrei a solução geral da minha equação diferencial inicial. Em diante, vou substituir a minha condição inicial para encontrar o valor de c. Isto implica que, para x0, y é igual a 1. Então, 1 será igual a Euler expoente 0, Euler expoente 0 é igual a 1, 1 mais c, que multiplica x é 0, 0 mais 1 é 1 ao quadrado é 1. Portanto, isto implica que c será igual a 0. C é igual a 0, portanto, posso substituir aqui, não é? E terei que 0 mais qualquer expressão é igual à expressão. Por fim, posso então escrever a solução da seguinte maneira. Y será igual a Euler expoente x que multiplica x mais 1 ao quadrado. Então, esta é a solução do problema de valor inicial dado, problema de Cauchy. Esta foi a aula sobre equação diferencial linear, método de variação constante, um método muito interessante. Se gostaste do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. Fique ligado a este canal, tem muita novidade que vem por aí. Estamos juntos, juventude, isto é ciência. Até mais.